Será, meu Deus, que agora vai? Vamos lá. Oi, gente. Desculpem. Vou desativar comentários, porque acho que isso sobrecarrega um pouco. Então, perguntas, por favor, deixem no painel de perguntas. Ahá! Agora sim. Era pra gente ficar ouvindo Pink Floyd, amigo. Isso que é música boa. Tudo Curti. Tudo, e bom? você? Desculpa, eu tive que ter, ó, Imagina. plano A, B e C. Deu tudo Imagina. certo. Imagina. Como é que você tá, amigo? Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. E você? Que bom, tudo bem. Agora sim, agora tá tudo bem. Tá tranquila? Uhum. Bom, eu vi que a gente manteve a audiência firme, nós tínhamos na primeira tentativa, vou abaixar esse som aqui. Uhum. Na primeira tentativa nós tínhamos 7, 8 pessoas online Uhum. e continuamos com a nossa audiência aqui, apesar dos problemas técnicos. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou Raquel Carvalho, para quem veio a convite do Nilo, agradeço muito a presença de todos vocês. Essa é a minha página Em Qual Café Eu Vou. Esse canal foi criado no intuito de compartilhar informações sobre café, que é um item que é um elemento que faz muito parte da minha vida. Eu estou sempre trabalhando remotamente num formato um pouco nômade de cafés e quis dividir um pouco do que esses estabelecimentos oferecem e esses pequenos empreendedores desse ramo também. E aí veio a quarentena. Porém, um dos nossos quadros continuou aí ativo digitalmente, que é o Café na Mesa, onde pessoas especiais são convidadas para um cafezinho, inclusive, Nilo, meu café está aqui. Opa! Aqui também. Eu também, muito bom, é isso aí. E a ideia é justamente bater um papo, tomar um café, botar o papo em dia, né, amigo? Isso aí. E dividir histórias de vida, perspectivas, opiniões, que é o que a gente faz com grandes amigos e com o Nilo não é diferente. Nilo é um grande amigo Obrigado. meu, a gente tem história, né, Nilo? Eu estava fazendo as contas aqui, a gente se conheceu lá para 2011. Uhum. Moramos 2 vezes no mesmo prédio. Você chegou a ser meu gestor em 2013. Eu vi as suas 2 filhas, tanto na barriga da mamãe quanto no berçário. Aham. Eu acho que a nossa amizade tem uma trajetória aí bem legal e eu tô com muito carinho trocando essa ideia aqui hoje com você. Eu tô com saudade de vocês e eu quero que você me Obrigado. conte todas as novidades. Obrigado, obrigado. Também agradecer aos amigos, familiares que entraram na live para dar essa força. Primeira vez que eu faço, que eu participo. Então, dor de barriga de prova, né? Igual, Mas toda super vez igual. contente, toda vez igual, né? Mas super contente de Aham. estar aqui batendo esse papo com você. Foi bom que você desativou os comentários, que eu vou fazer de conta que é só nós dois conversando. Então, Muito bom. daí, isso, aí dá Eu menos acho que nervoso. trava, eu acho que trava por causa dos comentários. E aí, quem Uhum. quiser deixar perguntas para o Nilo, galera, clica nessa interrogaçãozinha que tem na barra de baixo e lá vocês podem deixar perguntas e no final a gente abre as perguntas para que ele possa responder todas. Tá legal? Legal. E para quem veio aí através da página da Raquel e que não me conhece ainda, eu sou o Nilo, 37 anos, casado, 2 filhas, moro em São Paulo, sou economista de formação, trabalho na área comercial há 15 anos e sou um apaixonado por storytelling. E eu acho que a quarentena e esse isolamento foi um empurrãozinho que faltava para eu tirar o que estava na minha cabeça e começar a colocar no papel. Então, Muito obrigado bom, por Nilo. vocês estarem aqui. Show de bola, amigo. E aí, conte-nos mais sobre o Storytelling. Vou contar, sim. Então, primeiro que eu entendi que as histórias conectam a gente através da emoção. Comecei a estudar cada vez mais sobre storytelling e tem uma pergunta aqui para você, só para você entender o meu ponto.
Você Sim. lembra, há 2 semanas atrás, na quarta-feira, o que que você almoçou? Não. Talvez sim, porque eu tenho uma tabelinha de dieta que eu tô seguindo Mas tem que olhar, rigidamente. de cabeça não, né? É. E também não Aham, sei se foi peixe, se foi ovo, se foi carne, se foi aham. mandioquinha ou se foi arroz. Não lembro. E isso é uma coisa que foi há 2 semanas, mas você lembra onde você estava em 11 de setembro de 2009, quando as duas torres gêmeas foram atingidas? Tava na escola. Uhum. Sim. E por que que a gente É. lembra de uma coisa que é muito mais antiga, em 2009, do que uma coisa há 2 semanas atrás, né? É porque a memória é muito mais emocional, né? Quando Sim. toca a gente lembra. Eu me lembro perfeitamente onde eu estava quando eu recebi a notícia da morte do Ayrton Senna, quando as Torres Gêmeas foram atingidas, nos grandes momentos da nossa vida que tocam a gente, isso fica. Então tem uma questão de emoção muito importante. E Sim. outro ponto que chama a minha atenção, se você prestar atenção agora, a quantidade de conteúdo que tem gratuito, de conhecimento que tem disponível, é praticamente infinita, né? Você consegue fazer cursos online gratuitos, horas e horas de palestras incríveis no YouTube, fora as lives, como a gente está aqui. É tanto conteúdo que a grande disputa agora não vai ser mais por conteúdo, vai ser por atenção. Você consegue fazer até um curso de Harvard gratuito, mas como você vai conseguir a atenção? Então, uma das coisas importantes para gerar atenção é você cativar a pessoa pela emoção. Sim. E a melhor maneira de você cativar é você contando a sua história e a pessoa se identifica com a sua história por algum ponto. Eu lembro que você comentou essa semana no seu stories do TED Talk da Brené Brown, falando sobre vulnerabilidade. Quando Sim. você é vulnerável e você se abre, você acaba dando espaço para as pessoas se identificarem com algum ponto da sua história, e bacana, né? E então Conhecerem, né? isso gera uma questão de que eu consigo me relacionar com essa pessoa, eu também já passei por isso, eu sinto essa mesma insegurança, então deixa a pessoa mais humana, né? E a gente está cansado de ver números ou ver dados, a gente quer cada vez mais essa humanidade. Então, por isso que as histórias são tão poderosas, para chamarem a nossa Sim. atenção. Muitas vezes a gente fala, não tenho tempo, né? Não tenho tempo. Mas você já prestou atenção quando você está lendo um livro incrível, ou quando você está no cinema vendo um filme, você fica 2 horas vendo esse filme, não toca no seu celular. Você está vendo uma série incrível, você vara à noite, você deixa de dormir para terminar de ver, porque você não consegue parar de ver a história. Então, me Sim. interessou isso. Eu falei, o que será que tem por trás disso que prende a atenção das pessoas de tal maneira que elas param tudo que elas estão fazendo, né? E, Uhum. e estudando o tema, o começo de tudo foi com Joseph Campbell, um americano que viveu nasceu em Nova York de 1904 até 1987, ele viveu 83 anos. E o Joseph Sim. Campbell, ele era um estudioso incrível que ele começou a ver as mitologias, ele começou a se interessar pela mitologia dos indígenas americanos, e ele começou a achar interessante também mitologia oriental, depois mitologia de tribos do Zimbábue, ele começou a encontrar coisas em comum nessas mitologias. Ele falou, gente, parece que a história está se repetindo, parece que a história é a mesma. Então ele criou uma teoria muito forte, que é chamada do monomito, que depois ficou conhecida como a jornada do herói, que basicamente diz que as histórias clássicas, as mitologias, os contos de fada, as fábulas, elas basicamente são a mesma história, com a mesma estrutura, só vai mudando alguns detalhes. Aí quando você ouve isso, Coisa louca. você começa a ficar muito curioso. Você fala assim, gente, é isso mesmo? Tal, né? E daí, Ah, o que foi incrível? Um dos alunos do Joseph Campbell, o Christopher Vogler, ele é um dos papas hoje de storytelling no mundo, e ele foi consultor de filmes de Hollywood por muito tempo. Ele foi contratado pela Disney. Foi contratado pela Disney numa época que a Disney não estava fazendo sucesso com seus filmes. Depois deles terem feito 2 filmes de relativo sucesso, Dumbo e Bambi, eles fizeram uns 4 ou 5 filmes que foram um fracasso de bilheteria. aí. Entrou Uhum. o Christopher Vogler e falou assim, gente, deixa eu dar uma sugestão para vocês. Ele escreveu um memorando de 7 páginas com um resumo da obra do Uhum. Joseph Campbell, né? Que é o Herói de Mil Faces, que é
Esse livro aqui, ó, The Hero Ele with fez a um Thousand resumo. Faces. Esse é o livro original ou é o resumo? Esse é o livro original do Joseph Campbell, tá? Aí ele fez um resumo. The Hero with a Thousand Faces. E o livro, Uhum. como o Joseph Legal. Campbell era muito culto, eu tô lendo, mas você tem que ler devagar, porque tem hora que você não entende. Ele fala de psicologia, de filosofia, é difícil a leitura. É Mas um livro denso. denso, Uhum. denso. E o Christopher Vogler fez um resumo disso em 7 páginas, um memorando, e distribuiu para alguns colegas. Os colegas deles acharam incríveis, começaram a tirar xerox, e foram entregando para outros colegas, e isso viralizou Olha. de uma maneira, naquela época, né, que não tinha nem internet, nada. Uhum. E o mais interessante é que o Christopher aplicou essa metodologia nos todos os filmes da Disney, de 1989 até 1999. E aí os sucessos começaram a vir um atrás do outro. O Rei Leão, Caraca. Aladdin, Ariel. Então, muitos sucessos seguindo a mesma estrutura. Então, todos os Sim. outros estúdios começaram a ver que a Disney estava fazendo sucesso. O que fizeram? Começaram a replicar a estrutura. Nossa. Então, depois Que disso, foda. o Christopher fez um livro que chama Estrutura Mítica para Escritores. E esse livro faz uma análise mais detalhada das obras. Então, aí não é só animação, tem vários filmes que tem a ver com isso. Mas antes de contar um pouquinho mais da jornada do herói, só fazer a analogia para você do que tem a ver com storytelling, com lifelong learning, com espiritualidade. Pelo menos para mim, e aí que eu encontrei a minha voz, né, o meu caminho. Como que eu vou contribuir com o tema de storytelling se já tem tanta gente falando? Então, eu entendi o seguinte. Desculpa interromper, amigo. Eu achei fantástico Start Telling. Obrigado. Eu achei lindo, achei muito poderoso, muito forte isso, porque ele traduz um nome grande, né? Até mesmo para fazer a chamada hoje para a live, eu falei, nós vamos falar hoje com o Neil Rodério sobre Start Telling. Ele conseguiu de uma forma muito, muito simples colocar muito significado já no nome da página, né? Obrigado. Essa foi uma sugestão da minha esposa, da Letícia. Ela é gênia. E quando ela falou, eu comecei a pensar, eu falei, storytelling. Eu falei, é genial, porque primeiro é o trocadilho com storytelling, depois que é start telling, começa a contar as suas histórias, né? Sim. E também star de estrelas, né? A história que as estrelas contam pra gente. Então, é muito curioso, se você olhar. Uma vez eu li isso, acho que foi alguns anos atrás, na revista Super Interessante. O brilho que a gente está vendo das estrelas no céu hoje, talvez são de estrelas que já morreram e estavam tão longe, demorou tantos anos para essa luz chegar até a gente, que quando chegou, essa estrela não existe mais. Não existe mais. Então, o que você está vendo, às vezes não existe mais, mas ainda assim é uma luz, né? Então aí eu comecei a fazer um paralelo com a nossa vida. A gente pode... Mesmo quando não está aqui, as grandes pessoas Pega o lente, iluminadas... gente, a gente vai chorar hoje nessa live. Vai. Se você pensar, as pessoas iluminadas que já passaram pela Terra e saíram, a luz delas ainda está brilhando. Né? Sim. Seja Mahatma Gandhi, seja Jesus Cristo, seja Madre Teresa de Calcutá, seja Martin Luther King, quando a obra é muito grande e é muito altruísta e não é egoísta, a luz continua brilhando. Então, por isso que eu achei também bacana esse nome. Quando a Lei falou, eu falei assim, uau, faz todo sentido. Sim, lindíssimo. Parabéns. Já nasceu brilhando. Parabéns. Obrigado. Então, daí só para responder as pessoas que eu fiz essa chamada contando o que tem a ver uma coisa com outra. Né? Então, o Christopher Vogler, no livro dele, ele fala que às vezes é complicado, às vezes você fica com dúvida de identificar quem que é o herói na história. Tem histórias que é muito evidente quem é o herói, mas tem histórias que você fica na dúvida. Quando você fica na dúvida, observa qual é o herói que mais cresce como indivíduo, como pessoa. Né? O que mais se desenvolve geralmente é o herói da história. Então, para você crescer mais, você tem que aprender mais. Só que como a quantidade de coisas para aprender é praticamente infinita, você tem que aprender a sua vida inteira. E o que é isso? Lifelong learning. Aprender a sua vida inteira. E quando eu falo que aprender a vida inteira, não é só estudar, fazer cursos, ler livros. É aprender com as coisas que estão acontecendo com a gente. As coisas simples do dia a dia.
Tem uma filósofa que eu estou seguindo agora, maravilhosa, chama professora Lúcia Helena, e recomendo para vocês seguirem. Ela faz Luciana, parte... Lúcia Helena. Ela tá. faz parte de um grupo que chama Acrópole, aqui no Brasil. Tem palestras incríveis no YouTube, falando sobre várias análises. E a Lúcia Helena fala assim, sabe quando você está numa fila e parece que a sua fila é a que mais demora? E daí você vai e muda de fila e a sua fila é a que mais demora? Né? Ela falou assim, isso é o universo tentando dizer para você que você tem que aprender alguma coisa. O que você tem que aprender? A ter paciência. A partir do Total. momento que você está tranquilo e você tem paciência, você venceu aquilo, sua fila começa a andar. Então, é aprender com cada coisinha que acontece no dia a dia, o que a quarentena está nos ensinando, o que o meu Momento. relacionamento com a minha filha, com a minha esposa está me ensinando. Não é só os cursos, é aprender o tempo todo. Né? Entender qual que é a moral da história. Você lê uma historinha, um conto de fadas, né? Uma fábula, qual que é a moral daquela história por trás? Né? E o último ponto, o que lifelong learning tem a ver com espiritualidade? O Murilo Gun, que eu gosto muito, fala sobre criatividade, ele faz um Sim. exercício muito legal. Ele fala assim, imagina que você é o CEO da sua empresa, chamado Vida. E você pode escolher quem vão ser os membros do board. Quem você vai escolher para ser seu conselheiro? Quem que você quer ouvir? Então você pode escolher qualquer pessoa. Então, por exemplo, no meu board tem Bill Gates, tem a professora Lúcia Helena, tem Mahatma Gandhi, Steve Jobs, são as pessoas que você segue, vivas ou mortas, que têm obras que te ajudam, né? E se você for olhar os homens mais inteligentes que passaram pelo mundo, não sei, Albert Einstein, Leonardo da Vinci, depois dá um Google nas frases, porque tem algumas que são conhecidas, mas tem várias que não são tão conhecidas, que são igualmente incríveis. E todos eles, seja Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Stephen Hawking, eles falam basicamente a mesma coisa. A gente não sabe nada. Lembra lá o que o filósofo Sócrates falava? Só sei que nada Eu sei sei. que nada sei. Quanto mais a gente aprende, mais a gente entende a nossa ignorância. Sim. Então, a gente tem que entender que tem muito mais coisas por aí que escapam ao entendimento do homem. E aí entra a espiritualidade. Não adianta Sim. só você conhecer e saber para entender o que é verdade, porque até o que é verdade é relativo. Né? Sim. Tem ondas eletromagnéticas passando por a gente não vê, mas elas existem. Então, o fato delas serem visíveis ou não quer dizer se é verdade. Pode ser que você não sentiu, mas outra pessoa sentiu. Isso é verdade ou não é? Então, você entra numa viagem. Né? E falando um pouco sobre filmes de ficção e de realidade, quantas coisas que eram ficção em filmes do passado são realidades hoje? Né? Você consegue pensar em vários exemplos. Eu lembro que, esse vídeo, a conferência que a gente está fazendo aqui, como eu sou velho, posso entregar minha idade, 37, eu assisti os Jetsons, e os Jetsons faziam Jetson. videoconferência. Né? Faziam. A gente só não Então, está entrando no tubo ainda e se isso, teletransportando, né? Mas exatamente. muita coisa do desenho já é verdade. Os carros não estão voando Ainda. ainda. Uhum. Pelo menos não estão voando na rua, assim, popularmente. Mas tem Sim. carro que voa, inclusive. Mas você sabe o que é muito doido? Eu estava lendo um livro que chama The Future is Faster Than You Think, O Futuro é Mais Rápido do que Você Pensa, do Peter Diamandis, e ele mostra que o Uber tem uma divisão de Uber Flight, que é uma ideia de drone que vai te buscar em um lugar e vai te levar em um lugar, não tripulado, e que já tem, assim, milhares de horas de voo. Eu esqueci o nome exatamente, mas procura alguma coisa assim como Uber Flight, alguma coisa. Gente, tem. Vou pesquisar. Daqui a pouco tá aí, né? Então, no final das contas, eu acho que quanto mais conhecimento a gente tem, mais humilde a gente fica, porque a gente vê que não entende nada. E sobre as coisas mais importantes do mundo, a gente não sabe nada. Quanto que a gente entende sobre o funcionamento do cérebro, sobre o fundo do mar, sobre a consciência, sobre o universo, não sabe nada. Pouquíssimo. Então, É muito grande, é muito abrangente, é muito grande. A gente não chegou nem nos 2% ainda. Exatamente. E agora o último ponto para voltar. O que tem a ver espiritualidade com storytelling? As histórias, a religião, ela utiliza muitas fábulas, né, símbolos,
para comunicar para a gente. Porque às vezes, quando escapa do entendimento, a gente utiliza símbolos. Depois, quando vem a ciência, você consegue explicar, ok. Mas hoje a gente entende, não sei, os movimentos de rotação e translação, Sim. mas os indígenas falavam, o Deus Sol foi comido pela deusa Lua e no dia seguinte voltou. Eles criavam um mito, né, para explicar aquilo. Uhum. Então, Sim. é uma simbologia, assim como a Bíblia tem um monte de simbologia. Então, Uhum. são histórias para que a gente consiga simplificar um pouco esse conteúdo que é tão denso, de uma maneira que a gente consiga entender. Então, isso que Sim. espiritualidade tem a ver com storytelling. Então, a gente volta o Uhum. ciclo inteiro, o que uma coisa tem a ver com outra. Sim. A espiritualidade também é uma forma de, como você mencionou, de imaginar que não para aqui, né, Nilo? Não é possível que pare só, que acabe aqui, né? Exatamente. E, e você vai pela vertente que você se identifica melhor, né? E que legal, muito legal, bem bacana. Outra E coisa que eu conta ouvi, pra mim, desculpa que você pode falou falar. isso, de que você se identifica melhor, eu estava estudando Uhum, a etimologia da palavra religião. E religião sim, vem do latim religare, que é você se conectar de novo. Então, sim. existe uma teoria que, independente da religião, até nas fábulas, na mitologia egípcia, fala que todos nós viemos de um criador, de uma unicidade, fomos espalhados, virou uma multiplicidade, e a gente tem que voltar para essa unidade novamente. Então, a gente tem que religar. Então, se as histórias conectam nós humanos, a religião nos reconecta com o divino. Aí não importa qualquer religião, budismo, candomblé, espiritismo, nos reconecta. Então cada um escolhe o seu caminho, o importante é reconectar. Perfeitamente. Eu estava conversando sobre religião esses dias aqui em casa. Uhum, Eu não tenho uma religião, mas eu acredito muito. Eu me considero talvez espiritualista, uma pessoa que acredita que existe sim um bem maior, uma força que rege o mundo e que eu busco me conectar através das minhas atitudes, né, as minhas escolhas no dia a dia. Então, por mais que eu não vá a um templo, a uma igreja todas as semanas, eu tenho a minha oração, a minha conversa, eu troco a minha ideia com Deus e eu tento representar coisas boas em todas as minhas escolhas no dia a dia. E eu acredito muito sobre na parte que o Espiritismo fala sobre evolução, uhum, né? E que nada é por acaso e que existe um lifelong learning, né, natural e que a gente está aqui para aprender algo. E é uhum, muito legal a conexão que você faz. E esses dias conversando, a gente falou que é, você, com tanta notícia ruim, né, que tá pegando no mundo agora, a gente tá ouvindo tanta coisa que coloca pessoas a se questionar, né, para onde, de que as coisas vão ficar bem, né? E você comentou comigo que a sua jornada individual foi muito pautada também em se tornar um ser humano melhor, né? Eu uhum. quero evoluir como indivíduo e conta um pouquinho pra gente como que tá sendo isso, diante do que tá acontecendo do lado de fora. O que tá acontecendo do lado de dentro, né, tá bem claro, assim, para mim. Eu achei maravilhoso que você compartilhou como que você pretende colocar isso em prática, transformando você mesmo e as pessoas, talvez, em pessoas melhores, Uhum, um mundo melhor. Eu acredito que transformar o mundo ao seu redor, você beneficia, inclusive, a si mesmo, né? uhum, Porque todo mundo evolui juntos. Como que uhum. tá o lado colocar em prática? Como que você está colocando em prática esse projeto? A primeira coisa sobre o que você falou do que está acontecendo fora, né? Na Uhum. primeira semana eu desesperei. No primeiro domingo de Nossa, quarentena que eu fiquei em casa, eu chorei. Porque eu lembro que eu falava para ler para minha esposa, eu não vou conseguir. Eu tô acostumado a sair todo sábado, domingo. Eu posso ficar em casa no sábado, mas no domingo eu tenho que sair. Eu não vou aguentar e eu tenho que ser forte para minhas filhas e para minha esposa. Então eu fui pro quarto, me fechei e chorei, né? sim. E depois eu comecei a perceber, bom, mas espera aí, tem um monte de coisa que eu quero aprender, que eu não tinha tempo, talvez agora eu tenha tempo, esse tempo do deslocamento. Então o que Sim. eu quero aprender? Daí eu comecei, nossa, mas tem muita coisa, quase infinita quantidade de coisa. Como é que eu vou selecionar o que eu vou aprender? O que eu quero desenvolver?
O que eu Sim. gosto de fazer? E eu começava a ver, eu tenho uma característica de me interessar por muitas coisas, que tem um lado bom e um lado ruim. Né? O lado bom é que você acaba tendo um conhecimento geral bacana, mas o lado ruim é que eu me entedio rápido. Então, que tipo de assunto eu poderia escolher que não me entediaria nunca? Daí eu falei, bom, eu amo histórias. Eu posso me entediar daquele filme, mas eu posso trocar o filme. Posso me entediar do livro, mas eu posso trocar. Mas no final das contas eu amo histórias. Então é por esse caminho que eu vou. Mas eu ainda não Que estava legal. convencido, porque eu falei, tá, tudo bem, muita gente fala sobre storytelling, todo mundo vai falar sobre o Joseph Campbell, sobre o Christopher, o que eu vou contribuir? Aí eu fui assistir uma Uhum. live do Murilo Gun com essa professora Lúcia Helena. Falei, gente, nunca ouvi falar dessa mulher, quem que é essa mulher? Eu vou assistir. E ela fez uma live, assim, sabe quando a cabeça, sabe? Falei, cara, faz tudo sentido. Aí eu comecei a assistir várias palestras dela Legal. no YouTube e eu comecei a ver essa questão da espiritualidade e tudo mais, como tudo se conecta. Aí eu comecei a encaixar as peças na minha cabeça. Eu falei, tá, então a história é a emoção, o lifelong learning é a razão, só que isso não está completo sem o espírito, sem a alma, sem a espiritualidade. Como que essas Sim. três coisas se conectam? Quando eu consegui entender como elas se conectam, aí eu falei, bom, agora eu tenho meu caminho, agora eu tô tranquilo. Que legal. E mais que isso, compartilhar com as pessoas, né? Uhum, Dividir isso. Eu acho uhum, que o mundo para o qual a gente está caminhando, a gente precisa de pessoas de verdade, né? Aquela coisa batida de forma de bolo, de faça o que eu faço que você está feliz, tenha o que eu tenho que você vai estar feliz. Isso vai cair por terra, sabe? Sem, sim, sem citar nomes, mas as influencers, né, uhum, de pouco tempo atrás, eles vão entrar em desuso, eles vão ficar chatos, eles vão ficar plastificados. Ontem eu tive uma conversa muito legal com a Stephanie, que ela é uma esteticista, minha amiga, uhum. e ela falou tudo que vinha na cabeça dela, e no final ela falou assim, Raquel, cara, desculpa, eu não deixava você falar, eu falei demais, eu falei assim, você falou a sua história. Você Uhum. contou pra gente a sua história, você dividiu a sua história é linda, ela é de superação. Você não tem que. Você dividiu algo muito valioso pra você, você se abriu e você é uma pessoa de verdade. E eu acho que você não tem que ter vergonha de ser de verdade, de ser de carne e osso. Isso está muito Sim, ligado com o que a Brené Brown fala sobre vulnerabilidade, né? De sim, você errar 1000 vezes para acertar uma e de ser muito nobre você às vezes está ali exposto, doando algo para alguém, fazendo o que os outros não estão fazendo, né? Eu acho que sim. é muito bonito o ato de dividir. E você sempre foi um cara crânio. Eu trabalhei com você, sou sua amiga, você é um cara crânio. E você dividir isso é muito, muito importante para o mundo que a gente está indo. Não só o mundo que a gente vive hoje, mas o mundo que você vai deixar para suas filhas e para as pessoas que às vezes estão precisando de palavras, cara. Eu fico emocionada. Obrigado, Muito obrigado. legal. Eu acho assim, a gente tem que, a história para ela pegar, ela tem que ser autêntica. Não adianta você Sim, estudar e fazer alguma coisa sim, que seja muito, né, mecânica. Você tem que se abrir e falar a verdade, né? Por mais que eu tenha me preparado, estudado para poder falar com você nessa live, a conversa está indo por um caminho natural. E não tem problema, entendeu? Porque sim. as pessoas querem verdade, não estão Eu cansadas estaria de. chorando. Se a É, gente estivesse no café, eu já teria chorado. Eu estou me segurando. Não vem com aham. essa, não. Não, eu sei, eu sei, eu sei. Não, que bom, porque se as histórias têm que emocionar e tá te tocando de É alguma isso. maneira, que bom. Mas o que eu queria contar é assim, como rola um monte de insegurança dentro da gente, né? Por exemplo, Sim, depois que eu fiz um curso sobre storytelling, eu comecei a me posicionar no LinkedIn de uma maneira diferente, como profissional e tal. E você dar esse passo e começar a se expor também como um sim. storyteller é um movimento grande, né? Porque eu tinha uma certa, entre aspas, reputação naquele nicho que eu trabalhava, e eu continuo fazendo o que eu trabalho, eu estou tentando pegar tudo que eu aprendo aqui e utilizar, mas eu quero ficar cada vez mais conhecido por isso. Sim. Eu fiz um. Você acredita que eu fiz um post no LinkedIn? Não teve nenhuma curtida? Você acha que isso não. E eu acho que o texto foi bem legal, sabe? Mas você acha que isso não mexe? Recente? Recente, faz semana passada. Sim. Mexe com a gente, mas daí eu lembrei de uma coisa, eu lendo essa frase dos grandes filósofos e dos grandes pensadores.
Eu li uma frase do Einstein que é assim, não procure ter um trabalho de sucesso, procure ter um trabalho de valor. E daí eu lembrei de outra coisa, eu falei assim, cara, a professora Lucilena, que eu descobri agora, que é uma mulher incrível, que está me ensinando tanto, sabe há quantos anos ela é professora? Há 30 anos. 30 anos. Sabe quantos vídeos, depoimentos dela tem no YouTube, cursos? Mais de 160. Eu nunca ouvi falar dela. Demorou Caraca. 30 anos para eu conhecer o Caramba. trabalho dessa mulher, mas está me ajudando hoje. Então, se aquele post que eu fiz ajudar uma pessoa, daqui a 10 anos, eu já vou estar feliz. Então, não é pela quantidade de likes ou quantidade de seguidores que isso é tão fútil. Não, Né? não mesmo. É gerar essa conexão real. Agora, Sim. deixa eu voltar um pouquinho no tema. Mas talvez a professora Lucelena, né, ela não tenha sido encontrada antes porque não havia o digital, não havia internet para talvez espalhar a palavra dela. Você não acha que isso está mudando agora? Você acha que não? Eu não concordo. É assim, porque tava tudo isso online, eu que não estava procurando. Entendi. A gente encontra o que a gente procura, né? Tem um filósofo que chama Sêneca, que fala assim, se você O está buscando... algoritmo faz isso, né? O Isso. algoritmo já faz isso. O algoritmo Se te você ajuda. ficar ali só vendo coisa de churrasco e comida, filho, só vai aparecer churrasco e comida. Teve uma época na minha vida que eu falei, não, eu vou parar de ver internet porque só tem comida. Não, era eu que estava fazendo isso. A culpa era minha. Exatamente. Pois é. Esse filósofo Sêneca fala assim, se você procura um carro amarelo, você vai ver um carro amarelo. Se você procurar problema, você vai encontrar problema. E se você procurar oportunidade, você vai encontrar oportunidade. E é impressionante como você treina os olhos e você procura. Agora que eu tô com os olhos do storytelling, tudo que eu vejo, nossa, isso é storytelling. Isso é storytelling, é incrível. Tá? Mas... Quando você falou do storytelling, me passou na minha cabeça. Eu tô olhando aqui, que eu tô olhando o relógio para não... Espera só um segundinho. Todo mundo tá querendo fazer pergunta e a interrogação não está disponível. Lê, Rondelli, Mozão acabou de avisar aqui ao lado. Deixa eu ver. Tá. Ativar comentários. Eu vou ativar os comentários, porque o painel de interrogação não está aparecendo. Então eu vou deixar os comentários, porque para mim aparece. Se para a galera não está aparecendo, então eu vou deixar os comentários disponíveis. Pode colocar. E quem quiser fazer pergunta pode fazer. O pessoal tava... Alívio. Desculpa, gente. Obrigada, Lê. Imagina. Quando você comentou, Nilão, sobre storytelling, e você falou sobre que toda a história tem uma mensagem, né? O que a gente tira de cada história, de cada momento? Me lembrou muito como eu me apaixonei pelas crônicas quando eu era adolescente. Eu tinha um livro de crônicas que está na casa da minha mãe, de artistas, enfim, escritores diversos. E toda a crônica, eu parava e refletia sobre a mensagem daquele pequeno conto. O que ele dizia? E, obviamente, na minha ótica, né, de um adolescente, mas eu me encantei por aquilo, porque todo conto tem uma mensagem. E você está me dizendo que todo ato da nossa vida, todo momento da nossa vida tem um closure, tem uma mensagem a se extrair. A gente que tem que sair do piloto automático, né? Exatamente. O seu comentário é o mesmo que a pergunta da Rê aqui. Qual que é a importância do storytelling para vários aspectos das nossas vidas, como aplicá-lo? A professora Lucelena fala que a vida é pedagógica. É como se fosse uma escola. Enquanto você não aprender a lição, você vai repetir. Então, se você estiver numa situação que você vê que aquilo está acontecendo repetidamente para você, presta atenção porque você não está aprendendo qual que é a moral da história. Você não está evoluindo, você não passou de fase. Quando você passou de fase, vai vir um problema maior. Porque você passou de fase. E as pessoas, geralmente, a gente enxerga os problemas como, nossa, mas agora vem um problema gigante, é um problema atrás do outro, e um pior do que o outro. Que bom, graças a Deus, quer dizer que você está evoluindo. Porque você já passou aquele problema mais fácil, agora você foi para o médio, depois o mais difícil. A vida é como um videogame, você vai passando de fase, né, até você chegar no final. Então, se estão vindo desafios cada vez mais difíceis, fique feliz, respire fundo, porque quer dizer que você matou os desafios anteriores. Se você chegou nesse nível, é que você vai conseguir fazer. Minha mãe já falava que Deus não dá o frio maior do que o cobertor. Então, se veio para você é porque você aguenta. Você vai ter que sair da sua zona de conforto.
Você É. vai conseguir. Que nem o Sonic com o Robotnik lá na frente, né? Ele vai Uhum. evoluindo, os bichinhos vão crescendo. E o que é muito. É engraçado, você fala que. Você comentou sobre as mensagens que a gente vai capturando na nossa trajetória. Você é um cara que estuda, lê muito, para começar agora a dividir. Eu tenho algumas mensagens que eu já ouvi na minha vida que eu carrego comigo, e tem uma que é muito forte, de um. Eu vou tentar lembrar o nome da psicóloga. É um Uhum. Spotify de uma psicóloga, disponível no Deezer, Spotify, desculpe, um podcast disponível no Deezer e no Spotify. Eu vou compartilhar depois nos comentários do GTV. E ela Uhum. tem um episódio que ela fala sobre a evolução humana, a evolução do indivíduo. Ele deixa de se importar com ele mesmo como individual e as pessoas que estão ao redor dele, né? Por exemplo, é muito fácil a Raquel cuidar do Jequinho, da Paçoca, do Mozão, pai, mãe e irmãos, certo? Uhum. É muito fácil eu me importar aqui com as minhas pessoas. Quando eu começo a pensar na minha comunidade, independentemente do nome, do CPF da pessoa, de quem ela é. Quando eu passo a me preocupar com o meu país, com o meio, com o mundo, com o meio ambiente, e aí, tipo, cara, universo, existe vida, existe algo maior que rege tudo. É a sua escala evolutiva como pessoa, como indivíduo. Eu acho isso muito bonito. Então, seu projeto, ele está justamente falando da ampla escala, né? Sim. De como a nossa... O que rege o mundo, de como a nossa trajetória pode ser mais ampla, né, Nilo? Nas pequenas coisas. Eu Sim. fiz um paralelo meio maluco aqui, não sei se eu me Não, expressei mas faz bem, todo sentido, faz todo sentido. A mas eu gente acho que é tipo evolui. você olhar numa escala evolutiva ampla de como você chegou no topo como indivíduo, né, na mensagem. Isso é muito legal. É um paralelo que eu fiz aqui. Tem toda a Por mais razão. que Quando você você deixa de se ser considere egoísta, por mais que você se considere um aprendiz contínuo, eu espero que nunca deixe de ser, você ao dividir e ao compartilhar isso, eu acho que você já começa a atuar no topo da escala, sabe? Eu acho isso muito legal. Eu queria dividir isso com você. obrigado, obrigado. Você falou sobre o egoísmo e o altruísmo, esse é o principal ponto do herói, né? Quando ele deixa de fazer para si mesmo e faz algo em prol de algo maior, às vezes sacrificando a própria vida ou sacrificando a sua família, passou a ser altruísta, né? Lembra da história do Aladim, que ele teve 3 desejos? Qual que foi o terceiro desejo do Aladim? Cara, e olha que eu Ele assisti libertou o gênio. É verdade. E olha que eu assisti o Então, live motion há pouco tempo. ele Eu não libertou o lembrava. gênio, né? Então ele deixou de ser egoísta, o terceiro podia ser para ele escolheu algo para o gênio. E um simbolismo que tem nisso é ele libertou Deus para todo mundo. Aí Deus está onipresente. É como se fosse o gênio presente nas nossas vidas. Então, quando a gente quer ser egoísta, é um mundinho muito pequeno. Quando a gente passa a viver para os outros, é incrível. Que lindo. Muito bom, Nilão. Temos mais perguntas. Vamos Olha lá. só. Vamos lá. Você consegue vê-las também, Nilo? Consigo, consigo. Ah, Uhum. legal. O pessoal tá São dando oi comentários, eu vi uma aqui. pergunta só. Uhum. Concordo. Vários Mudança de comentários. fase, muito boa essa visão. Ai, que feliz que a live do Murilo e da Lucelena te deram o start. Que legal. Verdade, Sem Rê, saber obrigado. Sem saber, eu Ah, aplico storytelling com os meus filhos. A criação neurocompatível também se baseia nessas conexões. Estou amando isso aqui. Que legal, gente. legal, Muito obrigado, bom. gente. Contar uma coisa para vocês que eu não posso deixar de contar, que é isso da jornada do herói. Para vocês entenderem pelo menos o básico de como que é essa jornada do herói, né? Sim. O Campbell começou a escrever no Monomito, depois o Christopher Vogler melhorou, dizendo que toda jornada é muito parecido. É uma pessoa que está vivendo num mundo comum e ela recebe um Uhum. chamado. Esse chamado, às vezes, ela atende o chamado ou não, geralmente recusa o chamado a primeira vez. E depois ela é forçada a aceitar o chamado ou ela acaba cedendo e aceita. Então ela sai do mundo comum, vai para um mundo Uhum. exterior, onde ela começa a fazer aliados, encontrar inimigos e ter provações. Até que chega num momento que ela enfrenta o desafio final. Geralmente numa caverna, onde ela vai, batalha com um dragão, o seu maior medo, né? O seu maior monstro. Daí ela quase morre, ou às vezes morre simbolicamente e renasce.
e daí ela volta com um elixir, com um prêmio, né, com uma espada mágica, ou volta com conhecimento, volta para um mundo normal, né? Agora, deixa eu dar alguns exemplos para você de filmes que eu amo, como isso tem todo a ver. Por exemplo, eu vou falar um pouquinho de Matrix, de Senhor dos Anéis, que são filmes que eu adoro. Matrix Amo. tá assim no. Eu falo muito de Matrix, gente. Eu também, Uhum. também acho uma mensagem muito forte. Faço alguns paralelos da minha vida com Matrix, inclusive, mas essa fica para outro dia. Uhum. Então, por Conta. exemplo, lembra do Senhor dos Anéis? Primeiro, o mundo comum. Ah, o Frodo tá lá na vila. Né? Em Matrix, Neo tá trabalhando normalmente. Né? Daí Sim. recebe um chamado. Né? O Gandalf vai lá e chama o Frodo, fala, olha, você precisa vir. Né? Ele fala, eu? Né? E o Neo, ele recebe uma chamada telefônica num sonho, e ele tem a opção chega uma hora que ele sobe no parapeito da janela e ele tem uma opção de enfrentar ou fugir e ele foge. E aí ele acorda do sonho. Então isso demonstra que é uma recusa ao chamado no primeiro momento. Tá bom, depois Sim. os dois aceitam. O Frodo aceita o chamado e o Uhum. Neo acaba aceitando, né? Aí Uhum. tem a figura do mentor, que é geralmente o passo 4 desse chamado. Depois que aceitou, tem um mentor. Bom, o mentor do Frodo, Gandalf. Mentor do Aham. Neo é o Morfeu. Né? Aí Sim. tem a parte que ele atravessa o limiar, quando começa a sair do mundo comum para ir para o novo mundo. No caso do Uhum. Frodo, quando ele atravessa aquele milharal lá com o Sam, ele está deixando pela Aham. primeira vez a vila. Sim. No caso do Neo, a primeira vez que ele conecta, né, com a Matrix, que Sim. ele já tomou a decisão. No caso, a decisão principal do Neo é tomar a pílula vermelha. A partir do momento que ele toma a pílula vermelha, é o que eles chamam de point of no return. Daí, agora você não volta mais, você já está no mundo novo. Nesse mundo novo, o herói começa a enfrentar algumas provações. Vem alguns orcs tentarem matar o Frodo, vem aquele cavaleiro negro, no Neo começa a vir alguns agentes, né, para tentar matar, ele tem Sim. que fugir. Ele faz aliados, o Neo tem a Trinity como aliada, o Frodo, além do Sam, ele tem o Aragorn, né, e aí Sim. ele cada vez mais forte. Mais um sinal de no return, né? É o machucado, a facada que o Frodo leva. Ele leva pro resto da vida, né? Ele nunca mais foi o mesmo, né? No final falam muito sobre isso. Isso, porque a principal jornada é interna. Tem uma jornada externa, mas o principal é o interno, é o que você está aprendendo com isso que está acontecendo com você. Né? Sim. Então, beleza, aí eles fizeram esses aliados, começaram as provações, aí você vai aproximando da caverna. O que é a aproximação da caverna? O desafio maior, o seu arqui-inimigo. No caso do Frodo, ele chega na porta do portão, onde ele tem que entrar para destruir o anel. No caso do Neo, ele tem que lutar contra o agente Smith. E ele quase morre, os Sim. dois quase morrem. O Frodo e o Sim. Neo, né? E Sim. depois eles conseguem, né? E tem uma recompensa, né? No caso do Frodo, o anel está destruído. No caso do Neo, ele descobriu que realmente ele é The One, ele é o escolhido. Né? Sim. E depois Sim. tem o Volta para Casa, né? Onde é a casa do Neo, na verdade? É lá na Matrix. Ele termina o filme voando, voltando para casa. E o Frodo, ele termina o filme voltando para o vilarejo dele. Então, Sim. não importa muito a história, mas basicamente você vive num mundo comum, E o fluxo. você recebe um chamado, faz aliados, vai recebendo provações cada vez mais distintas, até que você enfrenta esse desafio final, quase morre, consegue alguma recompensa, que às vezes é conhecimento, às vezes salvou alguém, às vezes é uma espada mágica, aí você volta para casa, só que você volta transformado, você volta uma pessoa maior. Então muita gente pensa, mas como que eu vou falar sobre storytelling? Eu não tenho uma história incrível, eu não fui para o Iraque lutar numa guerra, Uhum. eu não nasci pobre numa favela e cheguei à riqueza. Minha história é comum, como que eu vou falar? Tudo depende de como você entende isso que aconteceu com você, o que você aprendeu com as coisas que aconteceram com você. Porque a jornada mais fantástica é o que acontece dentro da gente, não é o que acontece fora. Deu para Sim. entender? Total. E eu queria fazer uma pergunta para você. Eu ouvi Manda. esses dias que os filmes da Disney, eles têm uma mensagem. é, Você, como a gente começou a história toda com a questão, né, dos roteiros Disney, eles procuram ensinar as crianças a lidar com temas adultos, né? Sim. A morte, a solidão, a perda, nem sempre ganhar, nem sempre vencer.
Isso, você que, né, já leu a respeito, isso está pautado na questão do storytelling também? Tá, porque se você for ver, a Disney, ela faz as histórias originais, mas ela comprou muitas histórias, né, os direitos de histórias e transformou fábulas de uma maneira diferente, né? A Branca de Neve da Disney é uma história diferente da Branca de Neve original, mesma coisa com Cinderela. Então, eles pegaram essa fábula normal e eles deram uma reajustada dentro dessa jornada do herói. Né? Sim. E daí sempre esse fato que você falou, geralmente são órfãos, passaram por alguma dificuldade, é uma... Sim, tipo o Nemo, né? O Nemo que se perde do pai. E também tem uma nadadeira menor do que a outra, né? O Nemo, né, gente? Não tô falando besteira, não. Não, tá certo, tá certo. Então eu Aí acho tem a questão da relatabilidade, que eles falam, relatability, né? Que você conseguir ver que você se identifica com o herói, que o herói não é perfeito. Primeiro, é uma pessoa comum. E uma pessoa comum, às vezes, é uma pessoa fracassada na vida, entre aspas, no trabalho, Sim. ou é uma pessoa que tem tudo, deveria estar feliz, mas não está feliz. Então, você já se conecta, às vezes, por pena, por compaixão. Por isso que muitas princesas da Disney são órfãs, né? Mas são Sim. boas, então você fala, coitado. Então isso já é um argumento que eles usam para gerar essa Sim. relação com o herói. Tem Muito legal, perguntas, né? Nilo. Temos perguntas, bombou. Vamos lá, Nilo, você acha que o mal em algum momento é privilegiado por excesso de bondade, já que ser bom e humilde é primordial para uma evolução bem-sucedida? Pergunta da Olivia. Nossa, que pergunta. Você acha que o mal em algum momento é privilegiado por excesso de bondade, já que ser bom e humilde é primordial para uma evolução bem-sucedida? Eu acho que, não sei, é uma pergunta bem difícil. Eu acho que É uma pergunta bem bem difícil. filosófica, bem difícil. O que eu diria é o seguinte: ninguém é totalmente bom e ninguém é totalmente mal, né? Até nos filmes, não, o herói é uma persona, é uma máscara que algum personagem está usando. Mas às vezes ele pode trocar, ele pode começar como herói, depois ele usa uma persona de mentor. Então nós também desempenhamos vários papéis na vida. Às vezes a gente mentora alguém, às vezes a gente é o herói, às vezes a gente é a sombra, né, que é o vilão. Então nós temos tudo isso dentro da gente. O que importa é o que a gente vai fazer com as experiências que acontecem, como que a gente vai levar, né? Enquanto o Luke Skywalker foi para o caminho da luz, o Darth Vader foi para o caminho da escuridão, né? É a mesma história, trilogias, cada um vai para um caminho diferente. Então, não importa o que acontece com a gente, importa o que a gente faz com o que acontece com a gente. Com certeza. Não sei se eu respondi, mas é o que eu consigo entender. Eu vou só contribuir com um ponto, assim, que o mal, às vezes, pode ser beneficiado pelo excesso Desculpa, o mal pode ser beneficiado pela tentativa das pessoas de sempre serem boas. Eu acho que, às vezes, a gente tolera muita coisa, embasado na nossa missão de ser sempre evoluído e de estar sempre em evolução. E eu acho que tem que rolar um filtro. Sei lá, eu tô aprendendo a fazer isso, porque eu já fui muito boazinha pra ser amada. Por exemplo, ser amada, ser aceita, para que as pessoas saiam com uma coisa boa de mim, sabe? Então eu acho que e por querer ser boa, eu acho que tem que ter um filtro, sabe? Não tem que beneficiar ou tolerar certas atitudes porque quer ser bom para o mundo, sabe? Não sei se eu me coloquei bem, mas Sim. essa é a minha tentativa no dia a dia. Acho que o ponto é que, assim, ser bom é relativo, né? Às vezes o que é bom para você não é bom para o outro. Então, sim. Eu acho que se você fizer tomar uma ação pensando num bem maior, às vezes esse bem maior também te beneficia, mas se você fizer ele com o fim, o seu próprio bem, você não está fazendo o bem de verdade, né? Então, se você está fazendo o bem em prol dos outros, Pra se sentir bem, por exemplo, não é pensando no próximo. Tipo, eu vou ali dar essa sopa porque eu me sinto bem. Não, você tem que dar a sopa porque o cara vai ficar
bem, não você. Não, aliás, Exatamente. faça de qualquer forma, faça independente, gente. Não estou estimulando ninguém. A Mas Olivia falou que realmente, a pergunta do filho dela, desculpa te interromper, a Olivia falou que é a pergunta do filho dela. Então, o que eu falaria para ele assim, continue fazendo bem. Pode ser que demore muito tempo para as pessoas entenderem o que você fez, talvez seja só depois que você morrer que vão ver seu valor, mas faça o bem, sempre, entendeu? sim. A gente pulou uma pergunta. Eu sei, eu estava vendo de baixo para cima, mas eu vou passar por ela também, que é o que você acha do storytelling em apresentações corporativas? Eu Muito acho boa pergunta. fantástico, eu acho fantástico. Sim, Porque as pessoas não querem comprar produtos mais. Já tem muito produto bom, né? Eu quero me conectar com a empresa, com os valores. Então, por exemplo, aqui em casa, a gente compra um arranjo de flores de uma moça que tem um Instagram que chama Flores para Refugiados, que a gente compra, além do produto sim, dela ser lindo, a história dela é incrível. A filha dela foi ajudar refugiados e ela pega a receita dessas flores e ela ajuda refugiados que estão atravessando, fugindo dos seus países, estão com fome. Então, eu não estou comprando só flor, eu estou apoiando uma causa, né? Então, sim. você tem que entender, você quer consumir, esse consumir é uma forma de apoio, né? Ou de protesto nas coisas que você acredita. Então, é por isso que o storytelling é Sim. vital para as empresas também. Ó, eu fixei uma pergunta. Muito bom, Nilo. Obrigada. Qual a sua visão da amplitude do storytelling pós-Covid? Eu acho que sempre foi importante, antes do Covid, vai continuar sendo importante, talvez aumente ainda mais, porque a quantidade de conteúdos está aumentando, né? Você não sabe, às vezes, qual live você entra, tanto webinar que tem, curso gratuito, então você vai se conectar com quem te toca, de Sim, alguma maneira com quem você aprende. Você pode falar, aquele sim. cara é legal, mas aquele cara é legal e não sei porquê, mas eu sinto bem, então você vai conectar com aquela pessoa. Então, quanto mais conteúdo tiver, mais ciência, o que vai diferenciar é a emoção. E para a emoção é conectar com histórias. Muito bom. Muito bom, gente. Tô vendo aqui se a gente tem mais perguntinhas. Que nosso, depois de uma hora o Instagram expulsa a gente, né? Uhum. Aqui tem um comentário do Então, Luiz, exemplo do Thor e o Loki, onde por aham. muitas vezes o Thor acredita no irmão. Isso, Exato. exatamente. Exatamente. Os dois ali, né, filhos de Odin, que um foi para o caminho da luz e outro foi para o caminho negro, né, como o pai e o filho, o Darth Vader e o Anakin, os dois irmãos que seguiram caminhos diferentes. E no final ele sempre acredita no irmão porque ele vê alguma bondade dentro do irmão, né? Sim. A gente assistindo fala assim, meu, não é possível, Thor, de novo você vai cair nessa do Loki, né? Mas às vezes Pois é. O Loki às vezes ajuda o Thor. Aí você vê, peraí, o Loki não é totalmente mal. E Uhum. isso que é a beleza, né? Porque quando é totalmente vilão ou quando é totalmente herói, é meio fake, é muito simples. Os personagens que mais nos encantam são personagens complexos, que eles não são sempre bons, sempre maus, que às vezes é uma pessoa que você admira, mas aconteceu alguma coisa que ela tomou uma decisão polêmica diferente do que você teria tomado. Você fala, nossa, eu posso não concordar, mas eu entendi porque ela fez. Aí começa a ficar mais interessante. Sim, com certeza. Acho que a quarentena nos fez ter um novo olhar sobre as histórias. Eu É. acho que a quarentena vai mudar muita forma de ver as coisas, né? Nos fez ser mais humanos, né? Ah, eu acredito que sim. Eu acho que tem muito a ver com essa busca que eu comentei de humanidade, sabe? Nas pessoas e nas interações. Sim, sim. Aí o Luiz falou que assim como o Vader não é totalmente vilão, exatamente. Ninguém é totalmente Exato. bom ou ninguém é totalmente ruim. Tá sempre aprendendo e dentro das histórias está vestindo máscaras diferentes, né? Tem um comentário interessante. Eu comentei com o meu colega Gustavo hoje de manhã e acho que ele está também me ouvindo. Você sabe que no começo, quando eles fizeram o personagem do Super-Homem, começaram a vender os quadrinhos, não estava vendendo bem? Porque eles fizeram um super-herói tão poderoso, ele era mais forte, ele voava, ele era rápido, sai o raio do olho, gela as coisas com. Ele era tão poderoso que ele matava qualquer vilão, não tinha graça. As crianças começaram, não tem nenhum vilão à altura desse herói. Né? O que fala muito sobre a importância do herói é um vilão que é à altura dele, né? Um desafio à altura dele. Então, eles tiveram que inventar a Kryptonita para ser uma fraqueza
para que o Superman ficasse um pouco mais humano, no sentido de ter defeitos, porque senão não tinha graça. Sim, exatamente. O Luiz está comentando que tivemos uma pergunta. Ah, ele falou sobre Darth Vader. Vader se tornou vilão por medo e por amor a Padmé. Ô, Luiz, tá me dando spoiler, cara. Uhum. Vou maratonar Star Wars. Aí a Vou pergunta maratonar. aqui, indica algum filme, documentário, até mesmo algum TED Talk sobre storytelling? Cara, o livro que eu indico é esse do Christopher Vogler, Estrutura Mítica, porque é super gostoso de ler, super fácil. Uhum. Estrutura Mítica para escritores, tem em português também. E eu baixei ele na Apple Livros é super bom porque deixa bem claro e meio que digere as informações que estão no livro do Joseph Campbell, mas são um pouco mais eruditas, né? Aí, a partir do momento, e tem também um TED Ed, TED de Education, no YouTube, se você procurar, Hero Journey, eu acho que é um vídeo de 3 minutos falando desses passos do herói, né? Então tem uma coisa bacana que vocês podem fazer assiste esse vídeo do Journey Hero, né? Na capa do vídeo é um cara com uma espada, um desenho de uma espada matando um bicho, né? Tipo uma minhoca gigante. Assiste esse vídeo e daí vai assistir um filme e tenta ver elementos do storytelling nesse filme. O Star Wars tem muito, porque o Christopher Vogler, ele estudou junto com o George Lucas. Então, assim, o Star Wars é certinho a jornada do herói. Então vai lá, olha e depois assiste e começa a identificar, tá bom, aqui é o chamado, ele resistiu ao chamado, atendeu, aqui ele atravessou, passou para o novo mundo. Qualquer coisa você até imprime e vai vendo, você vai ficar, caramba, segue os passos direitinho. Então, é engraçado que você vê que a estrutura é a mesma, mas ao mesmo tempo você não perde o interesse na história, porque quando a história é boa, essa fórmula, mesmo que batida, funciona. Sim, é a fórmula perfeita, né, Nilo? E não é claro, vale a pena falar aqui que não serve para todos os filmes. Aí, depois que você domina a estrutura, existem vários cinemas ou autores, escritores, que eles começam a suprimir algum dos passos do herói, ou então embaralha, coloca numa ordem diferente, mas pelo menos alguns dos passos estão lá. É que assim, como a gente assiste muito filme americano, Hollywood foi muito influenciada, a maioria dos filmes de Hollywood vai seguir esses passos, às vezes ao pé da letra. Vai ter alguns outros filmes mais cabeça que não, que pulam alguns passos. Filmes europeus ou filmes orientais, às vezes, fogem bastante. Mas a essência, que é essa aqui, é uma pessoa ou um personagem vivendo no mundo comum, recebe um chamado, vai para um mundo extraordinário, enfrenta desafios cada vez maiores, até que enfrenta o desafio final, volta melhorado para o seu mundo comum. Essa estrutura meio que vale para quase todos. Incrível. Muito bom, gente. Excelente, Nilo. Obrigada pelos ensinamentos. Vamos ver se a gente tem alguma perguntinha adicional da galera. Pessoal muito participativo. Amigos, família, todo mundo muito orgulhoso de você, Nilo. Obrigado, queridos. E de você também. Gente, para quem perdeu alguma partezinha do bate-papo, ele vai continuar disponível por 24 horas, né? Se eu não me engano, automaticamente, mas eu vou depois disponibilizar no IGTV e também no YouTube. Depois eu vou colocar no YouTube, porque eu acho que o conteúdo foi muito rico. Eu faço isso geralmente com as lives, com os meus amigos, mas eu tenho certeza que esse conteúdo aqui de hoje vai inspirar mais pessoas. Eu estou muito feliz com o nosso bate-papo, Nilo. Eu estou com muita saudade de você, da Lê, das meninas. Eu me arrependo da gente não ter se visto antes da quarentena e eu não vejo a hora da gente poder correr atrás, que eu quero ver. As meninas estão ficando muito grandes. Daqui a pouco a Pietra bate na minha cintura já. A menina tá enorme, gente. Lindíssima. Tô com muita saudade de vocês. Obrigado. Tá e muito bacana o bate-papo. Quanto tempo que a gente tem ainda, só para saber sobre as perguntas? A gente tem 3 minutos. Daqui a pouquinho, porque a gente começou mais ou menos umas 16, e aí eu saí, voltamos. Aí a gente começou 4:05, então em 2 minutinhos, daqui a pouco começa uma contagem regressiva aqui e a gente é expulso. Não, perfeito. Então, minhas palavras finais aí, eu queria agradecer a todo mundo por ter participado. Foi incrível a participação e é muito bacana sentir o carinho dos amigos, dos colegas, dos familiares que estão.
gera, como eu falei, gera bastante ansiedade, porque é uma mudança. Eu também, né, eu tô nessa jornada, eu estava resistindo ao chamado e atendi ao chamado. Agora eu tô começando a enfrentar minhas primeiras provas, uma live, daqui a pouco eu vou pro YouTube, fazendo chamada